Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos. Estamos juntos mais uma vez nesta manhã. Quero dar a todos as boas-vindas ao nosso momento sublime. Estamos aí terminando os festejos natalinos, celebrando a graça, o nascimento do Senhor Jesus Cristo. E é muito bom estarmos juntos mais uma vez, podermos continuar a vida, né? Agora, cada vez mais agradecidos aos céus pela bênção, pela dádiva de Jesus Cristo, nosso Salvador, ter vindo ao mundo e agora podermos ter comunhão com Deus através do Filho, né? Isso é maravilhoso. Hoje eu gostaria de falar sobre a importância da fé, a necessidade que há em todos nós de crermos totalmente em Deus. Aquilo que nós não entendemos na Bíblia Sagrada, não temos condições de explicar, nós precisamos crer, porque há um propósito. Deus tem um ensinamento e a mensagem de Deus é profunda, é maravilhosa, é extraordinária. E quando nós cremos na palavra, então nós passamos a compreender, né? E é assim que funciona. Certa vez Jesus estava com seus discípulos atravessando lá aquele mar revolto durante a noite. Estiveram remando e não conseguiram. Jesus foi ao encontro e, à medida que Jesus se aproximando, os discípulos pensaram até que se tratasse de um fantasma, porque como é que podia um homem andando sobre as águas? Mas era Jesus. E quando Jesus se revela a eles, Pedro então pede: Mestre, se é o Senhor mesmo, então manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem, pode vir. E diz o texto que Pedro desceu do barco e foi ao encontro de Jesus. E quando ele dava passos na direção de Jesus, a dúvida começou a pairar na sua mente. Ele começou a ficar preocupado com as circunstâncias ao seu redor, né? E nesse momento, então, diz-nos o texto que Pedro começou a afundar. E quando ele começa, então, a afundar e vê que a sua situação era precária, era assustadora, ele clama por misericórdia. Ele estende a mão e pede a Jesus: Senhor, salva-me porque estou perecendo. E diz lá, Mateus capítulo 14, verso 31, Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Né? Então nós temos aí esta palavra interessante, esta repreensão, essa exortação de Jesus Cristo a Pedro, nos mostrando o quanto é necessário confiarmos nele, crer nele, né? Essa expressão "por que duvidar" significa olhar em duas ou mais direções. Então, o que está acontecendo? Pedro está no mar, andando sobre as águas, um milagre está acontecendo, mas o vento continuava. As ondas continuavam batendo, levando água e batendo no seu corpo, tá? E aquela noite aterradora, e ele olhava para Jesus, que podia ser Jesus, mas que também podia ser um fantasma. Ele olhava para trás, para o barco, né? E ainda que durante toda a noite ele estivesse ali naquele barco e o barco não ofereceu segurança, mas para ele ali podia ser um porto seguro. E a dúvida girou em torno do seguinte pensamento: continuo ou volto? Continuo na direção desse possível Jesus ou eu volto para o barco para ficar com os meus amigos? Essa é a dúvida: continuar ou voltar? Confiar em Jesus ou não confiar em Jesus? E a Bíblia nos mostra aqui que quando nós duvidamos, nós não continuamos e nem voltamos, nós afundamos. Foi isso que aconteceu com Pedro. E ele começou a afundar. E nesse momento em que ele começa a afundar, ele começa a confiar. Ele clama por misericórdia. Ele levanta a sua mão e pede ajuda. Só
Jesus poderia ajudá-lo ali. Isso é fé, isso é confiança. No momento que ele confiou de novo, o Senhor estendeu a sua mão. Né? Então a palavra do Senhor para nós é exatamente esta. Por que duvidar? Se vocês têm a mim, se eu vim a este mundo, se eu me revelei, se eu nasci como criança e cresci e já provei a vocês que eu posso todas as coisas, por que duvidar de mim? Confie em mim, porque se vocês confiarem em mim, coisas extraordinárias vão acontecer, como esta que acaba de acontecer. Eu tenho condições de pegar um homem, levantá-lo sobre as águas, dar uma ordem ao mar para que se aquietasse, ao vento para que parasse de soprar. Ele era o Senhor, ele é o Senhor. Por que duvidar? Esta é a pergunta. Por que duvidar de alguém tão extraordinário? O Deus Criador dos céus e da terra, aquele que tem poder sobre os poderes da natureza. Ele é o Senhor. Por que duvidar? Não duvide do Senhor, porque se você duvidar de Cristo, você afunda. Se você confiar no Senhor Jesus, Ele te levanta, Ele te coloca em pé do seu lado e vocês terão condições de caminhar juntos sobre esse mar tenebroso da vida que nós estamos vivendo. Creia nisso. Confie no Senhor. Estenda, levante sua mão, clame por misericórdia, porque Deus, o Senhor Jesus, estenderá a sua mão e vai te socorrer neste momento tão especial e tão delicado. Creia no Senhor Jesus. Por que duvidar? Querido Pai, cremos na Tua palavra. Temos certeza absoluta de que esta passagem que foi escrita por Mateus faz parte da experiência dele. Ele viu isso, ele contemplou isso, ele escreveu aquilo que viu. Então nós podemos crer na Tua palavra e, assim como Mateus, também confiar e comunicar e dizer isso para outras pessoas. Queremos agir como Pedro quando levantou a sua mão e clamou por misericórdia. Senhor, salva-nos. Precisamos da Tua ajuda. A nossa família precisa da Tua ajuda. A nossa nação precisa da Tua ajuda. O nosso povo, a Tua igreja precisa da Tua ajuda. Eu preciso da Tua ajuda. Salva-nos, ó Deus. Confiamos no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Tenhamos todos um bom dia.